Continuando, outra lição que eu olho aqui na história que estamos escrevendo para nossas vidas, é olhando para o potencial de Saul. 1 Samuel capítulo 9, versículo 2, vamos ler juntos novamente para todo mundo ficar acordado. 1, 2, 3, ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas, os mais altos batiam nos seus ombros. Então aqui não está falando só do potencial da família, das oportunidades que ele teve, agora está olhando para o potencial dele. A gente pode dizer, mas eu não tive todas essas oportunidades e tal, mas Deus está mostrando os potenciais que nós temos. Você é um plano de Deus, Deus tem uma história para a sua vida, Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem talento sobre a sua vida. Sim ou não, gente? Ele olha aqui agora para o potencial de Saul, uma pessoa de boa aparência, mais alto, os mais altos naquela época batiam nos seus ombros. Imagina dentro de um exército, né, aquela multidão chegando, aquele cidadão, né, forte, alto, forte igual eu, assim, o pessoal fala que eu estou muito forte, né? Tem que brincar um pouco, né, gente, para a gente se alegrar na vida. Então você imagina Saul, os mais altos batiam nos seus ombros, então era uma pessoa de destaque, e foi escolhido por Deus, lembra disso? O perfil era top, como o pessoal gosta de falar hoje em dia. De boa aparência, você falava, esse é o rei, esse é o cara. Então ele tinha muito potencial. E aí eu fico me perguntando, o que a gente faz com o potencial que a gente tem? Eu não sei se tem pessoas aqui no auditório que vai dizer que não tem potencial. Você precisa ler a Bíblia um pouquinho, né? Ainda bem que agora a gente vai entrar no plano de leitura bíblica. Mas nenhuma pessoa, nenhum cristão pode afirmar que não tem nenhum potencial, que não tem nenhum dom, que não serve para nada. Nenhum de nós podemos dizer isso. Verdade ou não? Vai lá em 1 Coríntios 12. Todos os membros têm a sua importância. E olhando aqui para o potencial, o que eu tenho feito com o meu potencial diante do reino de Deus, diante da fé? Não, eu estou trabalhando, amém, que bom, Deus te abençoe grandemente. Estou construindo família, já estou quase completando um time de futebol com os meus filhos, amém. Deus dê muitos filhos para vocês, amém, gente? Muitos. A alguns Deus não dá, eu aceito a vontade de Deus, a outros Deus dê muitos. Agora, o que eu estou fazendo com esses potenciais para o reino de Deus? Estou preparando os meus filhos para serem pregadores do Evangelho de Cristo? Estou usando o meu trabalho para levar o reino de Deus, para contribuir com o reino de Deus? Estou fazendo amizades com as pessoas ao meu redor para compartilhar o reino de Deus? Com o potencial que eu tenho em minhas mãos. Ou quem sabe a gente fica daquele tipo, sempre olhando para o que a gente não tem, né? Ou tentando até fazer algo que a gente não sabe fazer, não é o nosso potencial. Às vezes a gente fica inventando umas coisas, às vezes a gente é até obrigado a fazer certas coisas, né? Que não é muito a nossa área. Mas espera aí, e os potenciais que nós temos, gente? Cada um de nós. Saul tinha muito potencial. Tinha tudo para dar certo. Veio de uma família boa, estruturada, tinha potencial. Incomoda a pessoa do seu lado aí um pouquinho, fala com ela, você tem muito potencial. A gente não faz muito isso, mas acho que agora valeu falar. Você falou com fé, não? Falou com autoridade? Você tem muito potencial. Tá. Outra lição que a gente olha aqui na história de Saul, qual história estamos escrevendo, é a humildade de Saul. Se você lembrar lá na frente, ou que seria lá de trás, quando a gente pregou a primeira mensagem, mostrando a arrogância de Saul, a rebeldia de Saul. Só que quando a gente vem para o início, para a preparação de tudo, você vê uma outra pessoa. Vamos ler agora 1 Samuel capítulo 9, versículo 21. Diz assim, olha, Saul respondeu,
Acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todas as tribos, de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Interessante demais, depois que ele ficou rei, que ele se tornou rei, a história que ele escreveu foi de arrogância, de rebeldia. Ele mudou a cabeça. Mas quando a gente olha para o início aqui, é totalmente diferente o discurso dele. Peraí, eu sou da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel. O meu clã, minha família é a mais insignificante. Quem sou eu para isso tudo? Eu, rei de Israel, misericórdia, não tenho capacidade. Saul não chegou lá, eu tenho um potencial. Não. Ele chegou dizendo, como você me disse tudo isso? Eu não tenho essa capacidade para fazer isso. Quem sabe a gente precisa fazer um parênteses aqui entre a questão de humildade e autoconfiança, que às vezes a gente fica meio... ter autoconfiança, acreditar no seu potencial é uma coisa, se esforçar dentro dos seus potenciais, mas a arrogância que Saul chegou a um ponto foi diferente, de chegar lá e querer ser o que ele não era. É totalmente diferente. Mas quando a gente olha para o início da sua história, nós vemos uma pessoa, gente, totalmente humilde. O homem que Deus escolheu foi um homem humilde. Potencial, capaz sim, mas não aquele cara que se tornou arrogante e rebelde. Quem sabe o poder, tem uma frase que fala, você quer conhecer alguém, dê poder a ele, né? Enfim, não é só poder não, tem várias coisas que podem nos corromper. Mas Saul, ele era um homem humilde, até na frente se torna até uma história engraçada, quando ele foi trazido para ser ungido, né? Ele esconde na bagagem, do medo inicial de ser rei, ele vai agora, lá na frente, assumir até a função do profeta, se tornou tão arrogante, tão rebelde. Vemos no versículo 21, capítulo 10, assim, olha, então, fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã, e o clã de Matri foi escolhido. Finalmente foi escolhido Saul, filho de Quis. Quando, porém, o procuraram, ele não foi encontrado. 22. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? O povo até estranhou. Cadê, Senhor, o seu enviado? E o Senhor disse, olha, sim, ele está escondido no meio da bagagem. Ele era esperto também, né? Não era só humilde. Correram e o tiraram de lá. Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos só chegavam aos seus ombros. Gente, o homem que foi chamado para ser rei, para ser ungido rei, estava com medo. Eu não sou capaz, Senhor. Mas foi esse mesmo homem que depois de rei fez tantas atrocidades, tantas desobediências, até o ponto de perder o seu lugar de rei. E aí eu fico me perguntando como nós estamos cuidando da nossa humildade. Porque a humildade é uma característica cristã, não é verdade? Não tem como. A humildade é uma característica cristã. Se você não for humilde, em primeiro lugar, você não vai reconhecer que é pecador, necessitado de Deus. Se eu não for humilde, eu não vou conseguir perdoar o outro. Eu não vou reconhecer os meus próprios pecados. A palavra de Deus diz que Deus rejeita os humildes, os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Provérbios 16, 18 vai dizer que depois do orgulho vem a queda. E isso aconteceu na história de Saul. Qual história nós estamos escrevendo? Como está nosso caráter, nossa humildade? Temos sim potencial, com toda certeza, mas isso nós não podemos perder de nós, a nossa humildade cristã. Nós não precisamos pisar em ninguém, querer ser maior do que ninguém, querer desobedecer a Deus, querer assumir o papel que Deus não nos colocou. Não, não. O que Deus tem para nós, eu acredito assim, ninguém tira, a não ser nós mesmos podemos jogar fora. Amém, gente? Seja humilde, no seu ambiente de trabalho. Eu sei que acontece, tem aquelas cobrinhas, né? Vem lá, tem umas cobrinhas que entram no trabalho, eu não sei o que eles fazem, eles detetizam lá, mas mesmo assim entram umas cobrinhas, né? E aí você fica todo perturbado naquele ambiente com essas cobrinhas. Gente,
Mas lembra que por trás dessas cobrinhas tem um ser humano necessitado de Deus, né? E às vezes é até um irmão em Cristo que precisa ser renovado na fé e voltar à humildade cristã. Amém, gente? Cuidemos da nossa humildade, da nossa vida. Estamos aqui pela graça do Senhor, é misericórdia de Deus. Se não fosse as suas misericórdias, nós já estaríamos consumidos.